Olá, tudo bem com vocês? Não vamos falar sobre Deus de hoje, vamos falar sobre cristãos como ofertas de Deus. Fique comigo. Tudo bem, rapaziada? Tudo bem, galera? Primeiramente, quero agradecer ao pessoal que tem se inscrito no canal, que tem nos acompanhado, que tem sido edificado pela palavra. Vou pedir um favorzão para vocês. Sempre curtam os vídeos, compartilhem e coloquem lá nos comentários alguma coisa que tenha edificado a tua vida, tá? Porque isso ajuda na divulgação do vídeo. Mas como eu falei, vamos falar sobre o que interessa, tá? Cristãos como oferta de Deus. Primeiramente, para a gente começar a contextualizar isso, vamos ao texto das Escrituras Sagradas em Efésios 1:3. E lá esse texto vai dizer o seguinte: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Pessoal, como é importante nós estarmos preparados para que possamos realmente doar aquilo que o Senhor tem nos abençoado, né? Como é importante nós estarmos preparados em todos os momentos. E quando eu falo sobre isso, eu não falo simplesmente de parte financeira ou de algo que a gente possa dar de palpável para as pessoas, tá? Então, eu estou falando aqui daquilo que não é palpável, aquilo que não pode se tocar, mas que pode tocar vidas, tá? Eu estava meditando sobre isso nesses dias porque nas últimas semanas vem ocorrendo algumas coisas muito interessantes, importantes e poderosas no Senhor. À medida que nós vamos avançando no conhecimento de Cristo Jesus, e à medida que vamos sendo capacitados pelo Senhor a exercer algo dele, por ele e para ele, o Senhor vai nos acrescentando experiências, experimentações poderosas para que possamos ser aperfeiçoados nisso, né? E eu estava meditando sobre esse fato de nós nos doarmos, tá? Do que a gente pode oferecer, né, ao próximo como uma oferta do próprio Senhor, tá? E quando eu falo sobre a importância de estarmos preparados para nos doarmos para as pessoas, isso me traz à memória um texto de Efésios 4:11, que ele vai dizer o seguinte: Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e para mestres, tá? Então, dentro do plano do Senhor, dentro do plano que vai atingir o propósito, o Senhor designou cada pessoa para um tipo de característica para ser doada, tá? Então, assim, existem várias formas que podemos suprir a necessidade das pessoas, tá? Logicamente que dentro dos dons, cada um vai ter uma especialidade, né, uma característica diferente para alcançar essa necessidade. Então, entendendo isso, cada um tem uma posição no Senhor, vamos dizer assim, nós entendemos o seguinte, que como o Senhor designou um para cada tipo de área, então existem demandas que somente umas e outras pessoas vão atingir, tá? Por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma igreja singular, né? É um corpo. Então a igreja, volto a dizer, a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Nós simplesmente podemos, né, na verdade, realmente manifestar a igreja através daquilo que o Senhor nos deu como dom, tá? Mas não que eu sozinho seja igreja, isso fique bem claro. Mas voltando ao texto, nós vemos que existe uma característica das pessoas de realmente... existe uma necessidade, na verdade, das pessoas se aperfeiçoarem naquilo que o Senhor trouxe, tá? Naquilo que o Senhor te designou. Então, dentro disso, nós compreendemos algo que é muito importante e muito poderoso, porque assim, não é simplesmente sobre dar alimentos, não é simplesmente sobre agasalhar as pessoas, não é simplesmente sobre dar algum tipo de material, tá? Material palpável, mas é sobre você atuar da maneira correta, de acordo com a necessidade de cada um. Cada um vai ter uma necessidade, tá? Então, a doação ela deve ser de acordo com a necessidade. Então, eu me ofertar com o meu tempo, tá? Com minha experiência
isso é um tipo de doação. Então, falando sobre a doação ser de acordo com a necessidade, nós podemos ir lá ao texto de Tiago 2,15, que vai dizer o seguinte: se o irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz e aquecei-vos e comei até satisfazei-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, que adianta disso? Tá? Então esse texto, o interessante é que ele fala assim, ó, se tiver necessidade de roupa e passando privação de alimento. Então são duas características diferentes de uma necessidade. Só que se você pegar e dizer, ide em paz, aquecer-vos e comer até se satisfazer, e não dar uma atitude concreta, aquilo realmente não vai ser a doação mais de acordo com a necessidade daquela pessoa, tá? Simplesmente você vai estar negligenciando algo que o Senhor te concedeu para que você doe ao próximo, né? Então assim, ali fala sobre privação de roupas e alimentos. Aqui eu poderia citar outras coisas, como eu falei anteriormente, ofertar o tempo. Às vezes a pessoa simplesmente quer ser ouvida, às vezes a pessoa quer um abraço, às vezes a pessoa quer um tempo junto com alguém, um tempo de qualidade, seja num café, seja num almoço, enfim. Então a doação deve ser de acordo com a necessidade. Se uma pessoa estiver precisando de alimento, não vai ser com roupas que eu vou suprir aquela necessidade, tá? Mas o importante de tudo isso, gente, é que a gente entender que aquilo que o Senhor nos abençoou, tá? Como eu falei, vamos a Efésios 1:3 novamente, que diz que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Então o Senhor nos capacita, isso está em Efésios 1:3. O Senhor nos capacita, Ele nos capacita com toda sorte de bênçãos. Ou então, o que eu quero dizer com isso é que os recursos necessários nós teremos, tá? Simplesmente basta acessarmos no Senhor esses recursos. Simplesmente através de obediência, através do amor ao Senhor é que nós vamos realmente alcançar essas bênçãos. Mas tudo isso, gente, é uma coisa muito importante, tá? Não é um fim em si mesmo, tá? O evangelho em si não tem um fim em si mesmo. Não é simplesmente o evangelho pelo evangelho. Há um propósito, tá? Há um propósito. E falando sobre propósito, antes de eu chegar nesse propósito, vamos lá ao texto de Colossenses, que está no capítulo 3, tá? Colossenses 3, versículo 13. Em Colossenses 3, versículo 13, a palavra de Deus nos diz: zelai um pelos outros, ou algumas versões vai estar suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Quando a palavra fala suportai-vos, ela não está nos falando sobre aturar o irmão, né? O irmão chato ali, eu tenho que aturar ele, tenho que suportar. Não, suportar ele tem um sentido de suporte, tá? Vamos dar suporte aos irmãos. Então, todas essas características, tá? Que nós alcançamos lá em Efésios 1:3, que as bênçãos espirituais nas regiões celestes, tá? Elas têm o objetivo de dar suporte, tá? Aqui fala suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, tá? Esse suporte que você vai dar, na verdade, tudo isso que a gente está falando hoje, agora, tem um objetivo, tá? E qual é esse objetivo? E esse propósito, né? O plano, dentro do plano. Isso está na continuação do texto de Efésios 4, tá? No 11 ele fala sobre aquilo que o Senhor nos capacitou, tá? E no versículo 12, vamos até lá, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aí no 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, um propósito para que a gente seja uma oferta para as pessoas, trazendo as bênçãos espirituais das regiões celestes, tem o propósito de atingir essa estatura de Cristo. Trazer o conhecimento de Deus, né, até que possamos atingir a plenitude. Até que possamos atingir a plenitude. Então, não é simplesmente sobre doarmos, sobre sermos ofertas às pessoas, simplesmente com um fim em si mesmo, para que tenha uma vida boa, para que tenha tranquilidade, para que tenha paz consigo mesmo. Não. Todos têm o propósito que cheguemos ao conhecimento de Deus, tá? Então, um campo muito perigoso, um campo missionário perigoso, é nós levarmos simplesmente o evangelho com a mensagem simplesmente da graça, tá? O Senhor te ama e
vai te dar o que você quer, enfim, a mensagem da graça isolada ela é perigosa, tá? Então há um propósito, que todos cheguemos à estatura de Cristo, à maturidade, ao conhecimento de Deus. Então tudo que é feito para glorificar o Senhor é feito para conhecê-lo, né? Tem um objetivo de conhecê-lo. Então não é simplesmente alimentar por alimentar, dar roupas por vestir, não. Tem um objetivo para que o Senhor seja glorificado e torne-se conhecido. Amém? Então tenha em mente que eu não obedeço para alcançar a salvação. Eu sou salvo, logo eu obedeço. Então não é algo que eu quero atingir, tá? Eu vou fazer benfeitorias, vou fazer o bem para que eu seja salvo, ou para que eu seja mais agradável aos olhos de Deus, tá? Na verdade é uma resposta de amor, é uma resposta de amor. Então nós fazemos porque nós entendemos a misericórdia que nos alcançou e o amor que nos salvou, né, da morte. Então assim, mas tudo que nós fazemos não deve ter o objetivo simplesmente daquele momento, mas deve ter uma razão eterna, tá? Porque tudo que fazemos que simplesmente aponta para aquele momento, que tem um fim em si mesmo, na verdade é a glorificação do próprio ser, tá? Então façamos tudo para a glória de Deus, alcancemos as bênçãos espirituais para que sejamos edificados, transformados e através de nossos dons nós possamos alcançar as pessoas, né, em amor, sendo oferta a essas pessoas, mas para que conheçamos o dono dessas ofertas, o dono desses presentes. O Senhor lhe dá presente às pessoas para que as pessoas venham até Ele conhecê-lo. Né? Somos presentes de Deus na vida das pessoas para que as pessoas conheçam aquele que nos deu a vida. Amém? Espero que você tenha sido edificado. Se inscreva no canal, falei mais uma vez aí, vamos falar mais uma vez, né? Curta, compartilhe, comente, tá? Para que a mensagem do reino do Senhor seja cada vez mais propagada entre as nações. Grande abraço, fique com Deus e até mais.